Ei, Diego, eu tô meio desconfiado de você, viu? Sim, sim. Vou, Pareceu. então vou botar para gravar. Botando para gravar. Pessoal, então depois que a gente viu um pouquinho sobre, né? A gente fez aquela revisãozinha básica sobre as funções orgânicas, sobre as hibridizações. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre isomeria. Lembrando que eu não vou fazer aquele passo a passo de nomenclatura. Depois eu mando para vocês um vídeo onde eu fiz, né, essa aula gravada, eu gravei essa aula explicando como dar nome para essas estruturas. Isso eu deixo para vocês nesse vídeo, tá? Então a gente vai já acelerar um pouquinho, vamos falar de isomeria, né? Para a gente falar de isomeria, vamos observar essas duas imagens que eu coloco para vocês neste exato momento. Então, nós temos duas senhoras de meia idade que acordam cedo pela manhã para conversar com um papagaio de espuma. O que a gente tem na primeira senhora de meia idade para a segunda senhora de meia idade? Qual que é a semelhança? Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que na foto de baixo ela tá parecendo uma escrava sexual. Muito bem. Ela era para fazer cosplay da Madonna. Mas a gente também tem o estilo do cabelo, a cor do cabelo, né? A roupa. É, sim. O Mas comprimento. não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? Então, isomeria é isso. É a mesma fórmula molecular, só que em jeitos diferentes de você representar, né? Então, na primeira foto, a gente tem a senhora de meia idade que acorda 8 horas da manhã para conversar com um papagaio de espuma, com cabelo curto, com uma roupa roxa. Isso para mim é roxo. Ou é lilás, não sei. Sempre foi muito ruim de cor. E na foto de baixo, nós temos ela fazendo a mesma senhora de meia idade, com uma roupa totalmente diferente, com esse cabelo meio escorrido, né? Então a gente tem duas estruturas, né, diferenciadas, mas a mesma fórmula molecular, né? A mesma senhora de meia idade. Então isso é isomeria, tá? Então eu quis mostrar para vocês esse conceito meio estranho, né? Meio macroatômico, para a gente poder trabalhar agora no conceito orgânico da questão, né? Então, vamos pensar num composto qualquer que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. Que tenha 2 carbonos, tenha 6 hidrogênios e tenha 1 oxigênio. Existem duas fórmulas moleculares que eu posso utilizar, que eu posso montar a partir dessa quantidade de átomos que eu coloquei aí para vocês. Eu posso montar um álcool, né, que é um OH ligado a um carbono, e eu posso montar um éter, que é um oxigênio entre esses dois carbonos. Olha como é que fica. Primeiro, monto para vocês um álcool, e depois eu monto um éter. Eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura, ela tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, mesma quantidade de oxigênios, mas tem uma estrutura diferente, né? Que é uma estrutura diferenciada. E tem uma função diferenciada também. Em uma função, nós temos a função álcool, e na outra função, nós temos uma função éter. De um lado, eu tenho, por exemplo, um combustível, que é aí o etanol, e no outro, a gente tem um anestésico, que é o éter, né? Que é o metoximetano, né? Que é muito utilizado, que era muito utilizado para anestesia. Atualmente não pode ser utilizado porque é cancerígeno, tá? Ele é um indutor de câncer. Então, esses dois compostos que eu mostrei para vocês... Essas estruturas, rapidinho, professor. Naquelas duas estruturas ali que o senhor pegou de exemplo, a gente ainda pode montar um composto e extrair aí uma acetona, por exemplo. Uma acetona? Não.
não tem como fazer uma cetona, sabe por quê? Porque aí eu tiraria um hidrogênio. Você entendeu? Deixa eu mostrar aqui para você. Tem... Opa! Esse não. Esse aqui. Então, ó. 2 carbonos. Vamos pôr aqui 2 carbonos. No caso, não é nem cetona, né? Seria um aldeído. Então, vamos colocar aqui, ó. Dupla O. E eu tenho que ter 6 oxigênios, né? Então, esse carbono já fez 3 ligações. Ele precisa de mais uma para fazer 4. E aqui, mais 3. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Tá faltando 2 hidrogênios. Ele não é um isômero. Tá vendo? Entendi. Então, isomeria tem que manter a fórmula molecular. Tá? Tem que manter. Aí, o David provavelmente vai me perguntar como que saiu de um álcool e foi para um éter, ou como saiu de um éter e foi para um álcool? Reação orgânica. Né? Vou mostrar essa reação orgânica. Algumas sim, algumas não. Algumas são importantes sim da gente saber. Outras a gente só pode fingir de demente e passar por cima. Tá? Mas algumas eu vou mostrar para vocês sim como é que faz. Tá? Então, aqueles 2 compostos que a gente estava desenhando lá como exemplo, eles são isômeros, tá? No caso, nós temos ali uma isomeria, né? Entre esses 2, nós temos uma isomeria de função, porque a função vai ser um álcool e no outro a função vai ser um éter, tá? Então, a gente tem a isomeria, então, resumidamente, são compostos diferentes, mas que mantêm a mesma fórmula molecular. E a isomeria, ela pode ser de 2 tipos. Nós temos uma isomeria espacial, chamada de estereoisomeria, e uma isomeria plana, que a gente chama ela de isomeria constitucional. Tá? A gente vai primeiro estudar a isomeria plana, depois a gente estuda a isomeria espacial constitucional. Isomeria espacial estereoisômera. Vocês já devem ter visto essas duas, então a gente só vai mesmo diferenciar e até mesmo ela é bem tranquila a gente estudar logo de cara. A isomeria espacial ela ainda é dividida em 5 isomerias. Desculpa, a isomeria plana constitucional é dividida em 5 isomerias. Isomeria de cadeia, posição, compensação, chamada também de metameria, isomeria de função e a isomeria de tautomeria. Cada uma dessas isomerias aqui envolve uma reação orgânica. Né? Então, a isomeria de cadeia envolve uma função orgânica, a isomeria de posição envolve uma reação orgânica, a metameria ou compensação também envolve, função também envolve e a tautomeria também envolve. Aqui, eu só vou mostrar para vocês, das reações, eu só vou mostrar 2 reações, que é para a isomeria de cadeia e para a isomeria tautomérica. Só essas 2, né? O restante eu vou fingir demência e vou passar adiante. Mas saibam que para cada uma dessas isomerias é necessária acontecer uma reação orgânica para que elas ocorram. A isomeria espacial ou estereoisomeria é dividida em 2 isomerias, né? A isomeria geométrica e a isomeria óptica. Dentro da isomeria geométrica ainda é dividido em outros 2 subtópicos, que é 4 subtópicos. A isomeria cis, trans, a isomeria do tipo e a do tipo Z. No caso, a isomeria do tipo E, ela recebe esse nome porque é um nome em alemão, e a Z também. E Z, se eu não me engano, é Zussmann e Entourage. Usei todo o meu alemão aqui agora. A isomeria óptica, ela é dividida ainda também em 4 subtópicos. Ela é dividida em isomeria dextrogênera, levogênera, isomeria rotacional e isomeria sinistro ou rotacional inversa.
Não sei se vocês viram desse jeito, bem dividido, né? Mas como eu sou da área de orgânica, né? Eu pesquiso orgânica, eu vou tentar fazer desse jeitinho, tudo dividido para vocês, tá? Até mesmo porque é interessante vocês verem tudo dividido, para vocês não terem na cabeça de vocês que tudo é a mesma coisa, né? Então, tudo tem uma divisão. Isomeria de cadeia ou núcleo. Vamos começar primeiro com ela. Isomeria de cadeia, vamos observar o que nós temos na primeira cadeia para a segunda cadeia. Então, ó, na primeira cadeia, eu tenho um propano com um metil de ramificação. Na segunda cadeia, eu tenho um butano. Ou seja, o que eu fiz? Eu tirei esse metil do lado de cá e coloquei ele aqui na cadeia principal. Perceba que eu tenho a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. 10 hidrogênios aqui também. Então, a gente manteve a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. Só diferenciou o jeito que eu representava, que eu podia estar representando essa estrutura. Tá? Então, isso aí é uma isomeria do tipo isomeria de cadeia. Tá? Então, ambos são hidrocarbonetos, mas a gente só mudou o jeito de desenhar esse hidrocarboneto. Ok? Dúvidas? Ok. Não? Outro tipo também de desenhar é se uma cadeia está fechada e a gente abre ela. De uma cadeia fechada para uma cadeia aberta, né, vou mudar, porque pode ser um ciclo e vai para um alcano. Só que observa o seguinte, para essa cadeia ter a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, eu tenho que colocar uma dupla ligação. Porque, 1, 2, 3, 4 carbonos aqui, 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Se eu abrir essa estrutura, 3, 6, 7, 8 hidrogênios, 4 carbonos. Então, para uma cadeia fechada, né, se tornar aberta, eu tenho que colocar uma dupla ligação ali para representar. Né? Novamente, é necessário ali uma reação orgânica para isso acontecer. Mas essa O reação... mesmo acontece se for dupla e transformar em tripla? O mesmo acontece se eu tiver uma dupla e passar por uma tripla. Lembrando que eu tenho que permanecer com a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. Pode crer. Se, por exemplo, eu tivesse uma estrutura assim, com uma dupla ligação, aqui só ia ter um hidrogênio, né? E aqui só teria um hidrogênio também. Se eu fosse abrir isso aqui, ficaria como? 4 carbonos. Três, né? Então, 3 hidrogênios aqui. E para esses 2 carbonos se estabilizarem, seria necessário uma tripla ligação. Então, de simples, quando você abre a cadeia, vai para uma dupla. De dupla, de uma cadeia fechada com dupla, quando você abrir a cadeia, ela tem que ter uma tripla. Viram? Sim? Sim, tá aqui. Isomeria de posição. Aqui, novamente, o que vai alterar de uma estrutura para outra? Apenas a posição ou da dupla ligação ou do substituinte, né? Então, observe que aqui eu tenho alteração da dupla, né? A dupla estava no segundo carbono e aqui a dupla foi... Desculpa, a dupla estava no primeiro carbono e aqui a dupla foi para o segundo carbono. Aqui, o substituinte, né? O OH estava no segundo carbono, agora foi para o primeiro carbono. Tá? Então, isomeria de posição. Detalhe, cuidado com essa questão de
Porque às vezes eu posso pedir para vocês, nessa estrutura aqui, quantos são os isômeros possíveis de posição? Cuidado, se eu tenho, por exemplo, essa estrutura aqui, só existem 2 isômeros possíveis de posição, que é nesse carbono aqui e nesse carbono aqui. Só existe isômero de posição nesses 2 carbonos. Por quê? Se eu colocar nesse terceiro aqui, parece que a molécula só fez isso aqui, ó. Girou. E se eu girar, parece que ele está igual isso aqui. Como se fosse um espelho. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essas posições que são passíveis de serem refletidas num espelho. A nomenclatura, inclusive, vai ser a mesma, né? A nomenclatura, inclusive, vai ser a mesma. Tá? Então, cuidado. Cuidado com isso, que isso aí é perigoso demais da conta. Questões em vestibular, em Enem, a gente erra, assim, de bobeira. Não falo nem Enem, porque o Enem é... Mentira, o Enem é a parte de isomeria que eles mais cobram, né? A parte orgânica que eles mais cobram depois de reação orgânica é a isomeria. Então, cuidado, tá? Passivo de erro. Isomeria de compensação ou isomeria metamérica, é essa aí que está na tela de vocês, está mudando a posição do heteroátomo, tá? Então, na primeira, nós temos o oxigênio entre 2 carbonos, né? Então, aqui no carbono secundário, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ele vai estar nos carbonos secundários. E abaixo, ele está no carbono primário. Também, nessa molécula aqui que eu coloquei para vocês, só tem 2 posições possíveis de isomeria de compensação ou metameria. Porque, ou ele vai estar aqui, né, entre esses 2 carbonos aqui, ou ele vai estar aqui. Se eu colocar ele aqui, nessa ponta aqui, é como se fosse essa estrutura, só que invertida. Tá? Então, cuidado. Esta era a mesma coisa, tá? Então, observa o seguinte. Nesse aqui, o éster, ele começa depois de um carbono primário e aqui ele começa depois de um carbono secundário. Ele começa, né? Então, observa que tem uma diferençazinha aí, ó. Aqui eu tenho 2 carbonos substituintes, 2 carbonos substituintes. Aqui eu tenho apenas um carbono substituinte aqui, ó. Isomeria de função, você muda a função, igual eu já tinha falado para vocês antes. Então, eu posso escrever um éter, um álcool, um ácido carboxílico ou um éster. Então, eu tenho essas possibilidades. Lembrando que você tem que manter a quantidade de carbonos e hidrogênios, oxigênio, tudo que tem na estrutura tem que se manter, tá? Não pode sumir. E aqui a gente vai acabar parando, né? Vou acabar parando aqui porque eu tenho que explicar para vocês e vou acabar ficando isso para quarta-feira, tá? Que isso aqui é uma função orgânica, que é a função tautomeria, que a gente tem que explicar através de uma reação orgânica, tá? Que é a reação cetoenólica. Uma cetona se torna um aldeído, um enol se torna uma cetona, um enol se torna um aldeído. Então a gente vai acabar parando aqui, tá? Segunda é feriado, né? Segunda é feriado. Então, isso aqui vai acabar ficando para quarta-feira, porque eu tenho que explicar. Na verdade, eu posso explicar tranquilamente aqui, né? Então, o que acontece? A isomeria tautomérica, o enol se torna uma cetona ou o enol pode se tornar um aldeído. Porém, eu tenho que explicar para vocês como que isso ocorre, né? Se eu não me engano, eu acho que foi no ano de 2018, eles deram uma reação do tipo cetenólica, né? Uma reação a carbonila. Na prova do Enem, eles perguntaram qual que eram os possíveis compostos que seriam formados por uma reação do tipo cetenólica. Então, eu tenho que mostrar para vocês essa reação. Ela é muito fácil. Muito, muito fácil. Saibam disso.
Ok? Ok. Então, amados, seguinte, eu vou mandar para vocês 3 questões para vocês fazerem. Vocês vão ter até quarta-feira para me enviar essas 3 questões. Bem tranquilo, bem simples, pegando esse conteúdo que a gente já viu, né, de função orgânica, e é isso, tá? Nada de outro mundo, nada de outro mundo. Ok. E vocês têm até quarta para me entregar. Ok? Ok. Bom final de semana, bom descanso, bom feriado e até quarta-feira, pessoal. Até, professor. Aguardem Eu os também. reviews dos vídeos de vocês. Provavelmente nesse feriado professor. vai chegar. Oi? O senhor corrigiu as provas? Já. O senhor não lançou a nota ainda não. Não. Vou disparar ela hoje. Pelo e-mail? Hã? Isso, pelo e-mail. Vocês vão receber daqui a pouquinho Deu antes. medo. Aquela graça, aquele humor que tava lá no final da aula, no começo da aula, acabou aqui, né? Não fique com medo, tá? Bom final de semana para vocês, bom feriado. Descansem, tá, gente? Tchau. Eu também, professor. Tchau. Tchau.